Rádio Uni. Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Aqui é a petiana Aline Reinhardt e está começando a 45ª edição da Rádio Uni. Para começar, vamos conferir a entrevista feita com Denise Rodrigues, do mestrado profissional de ensino de línguas da Unipampa, que nos conta um pouco sobre o uso da tradição oral na educação infantil. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é a Eduarda. E aqui é a Flávia Robin. Hoje a gente está aqui com a Denise Rodrigues e eu gostaria de começar pedindo que tu se apresente e fale um pouco sobre a tua dissertação de mestrado, nos conte qual foi a tua proposta. Boa noite, meninas. Gostaria primeiramente de agradecer o convite de vocês de estar participando dessa proposta, juntamente ao programa do PET, falar um pouquinho sobre a minha experiência no mestrado e também com a educação infantil. O meu nome é Denise de Oliveira Rodrigues. Eu fiz a minha graduação em Letras na Unipampa. Terminei a graduação em 2014 na licenciatura em Letras, habilitação em Português. Depois eu fiz uma especialização em Ensino de Literatura na mesma instituição em 2015. Em 2019 eu retornei à instituição para fazer o mestrado profissional em Ensino de Línguas. Como eu atuo como educadora na educação infantil, a proposta do mestrado profissional era da gente aplicar uma proposta dentro da sala de aula que a gente estivesse atuando, e eu atuo em turmas de berçário. Eu tive que reformular a minha proposta para fazer algo que atendesse a demanda da turma que eu atuo, assim, né, no caso. Daí, eu vou falar um pouquinho então sobre a proposta da minha dissertação, tá? A minha dissertação de mestrado está intitulada Era uma vez um carrossel, giros, paradas e metamorfoses de uma educadora. Ela foi apresentada e defendida no dia 20 de maio de 2022 na instituição na Universidade Federal do Pampa, né? Programa do mestrado profissional em ensino de línguas. A minha dissertação, ela é o resultado dessa pesquisa produzida no mestrado entre o período de janeiro de 2020 a março de 2022. Ela consiste em uma proposta de trabalho com texto poético em turmas de berçário, estruturada a partir da narração da minha trajetória de formação acadêmica na área de letras e da minha atuação como atendente em uma escola de educação infantil da rede pública de ensino do município de Bagé. O objetivo principal da pesquisa foi, a partir das minhas vivências formativas e profissionais, construir um projeto de leitura com poesia infantil de matriz folclórica e contemporânea, de forma a contribuir para a formação literária dos bebês, oferecendo assim um produto pedagógico destinado a educadores que atuem na educação infantil. Nós tivemos vários percalços na construção da proposta, porque inicialmente iria ser aplicado, todo o projeto, né, foi feito para ser aplicado com a turma de berçário. No caso, eu atuo com turmas de berçário 2, que são crianças na faixa etária de 1 ano e 2 meses a 2 anos de idade. Só que aí depois veio a pandemia, né, da Covid-19, que a partir de março de 2020 teve toda aquela coisa do isolamento social, e aí impossibilitou a aplicação da proposta. Aí, inicialmente, a gente já tinha pensado em trabalhar com a poesia da tradição oral, porque é algo que as crianças têm mais ou menos conhecimento, não que tenha conhecimento, mas é algo que já está exposto no contexto delas, a partir dos pais, dos avós, algo que já vem, que mesmo as pessoas que não têm uma caminhada, uma formação literária, digamos assim, uma formação literária formativa, como vou dizer, porque tem aquela formação que é além, né, que é algo nato já do ser humano, de ir reproduzindo a contação de histórias e
e esses textos que estão expostos aí, os textos da tradição oral, então a gente resolveu, a partir dos textos de conhecimento público da tradição oral, começar por esses e fazer uma trajetória até os textos contemporâneos. Até porque esses textos da tradição oral, alguns deles já são adaptados para a própria questão da rotina das crianças na educação infantil. As cantigas, as parlendas, as canções de niná, aqueles textos para aquelas poesias, digamos assim, para reconhecimento do corpo, para hora do papá, a hora do soninho. Então, alguns textos desses já eram de conhecimento geral, até muitos deles já são materializados em produtos comerciais, como alguns artistas já reformularam, né, fizeram adaptações. Patati Patatá, a própria Xuxa já pegou alguns textos da tradição oral e colocaram em seu repertório para produzir material destinado a crianças. Então, a partir desse arcabouço, assim, a gente construiu a nossa proposta, perpassando por outros textos, até chegar a textos mais contemporâneos, literários, feitos especificamente para as crianças dessa faixa etária da educação infantil. Como foi a experiência de não poder aplicar o produto? Tu conseguiu aplicar ele depois? Bem, a experiência de não poder aplicar o produto no começo foi um pouco constrangedora, eu fiquei bem frustrada, até porque não sabia como é que a gente poderia ter uma avaliação, um feedback, construir o que seria depois do mestrado, como fazer uma avaliação do projeto sem aplicação. Então nós resolvemos fazer uma questão de construir material pedagógico hipotético, um material didático, que poderia servir de base para educadores da educação infantil ou até de outras modalidades de ensino, podendo fazer adaptação, principalmente para as séries iniciais do ensino fundamental, para aplicarem em suas turmas. Eu não consegui ainda aplicar o projeto, então, por enquanto, o produto está disponível só no institucional, né, lá no repositório da Unipampa, e também no site que eu construí juntamente com o material didático. Ele está exposto num site que eu vou mandar o link depois para vocês. Como tu enxerga a importância do trabalho com a literatura e especialmente com os poemas infantis no desenvolvimento dos alunos da educação infantil? O universo da criança é muito baseado na questão do simbólico, né? O simbólico é algo muito significativo para eles, principalmente ligado às competências intelectuais deles, interagindo entre si, principalmente antes do processo da fala, digamos assim, das primeiras verbalizações de palavras e balbucios. A gente partiu de um princípio, e isso não sei o que estou dizendo, foram os estudos que a gente trouxe como fundamentação teórica, que o bebê desde do útero ele já tem aquele contato com o som através da fala da mãe e dos que estão em seu entorno, então ele já consegue reconhecer. Então a importância da mãe já ir cantando para o bebê a partir do processo da gestação e tudo mais, assim, que ali já vai formando a competência intelectual da criança. Então quando o bebê nasce e posteriormente quando ele vai estar no processo de desenvolvimento, principalmente na escola, essa questão do simbólico é muito importante. Então a gente trouxe a questão da poesia para, digamos, para auxiliar, não a questão do texto como pretexto, mas a questão do jogo poético e da sensibilização, do que a gente chama de sensibilidade estética, né, da literatura, desse jogo com as palavras, do som, do brincar com a rima, com o sonoro. Isso é muito importante, o que chama a atenção da criança.
essa coisa da troca, da palavra, juntamente com os gestos. Tanto que o nosso produto pedagógico, ele parte do princípio de unidades poéticas que foram divididas através do desenvolvimento da criança, parte daquela parte do começo lá, do desenvolvimento infantil a partir do conhecimento de si, né, da fase do egocentrismo, que ela está conhecendo a si mesmo e o seu corpo, tanto que a gente trouxe parlendas e canções que se referem a isso, a questão do conhecimento do rosto, do corpo. Depois a gente parte para ele se projetando, se materializando na figura de outras, tanto dos seus pares, mas como de outros, assim, no sentido ali a gente utilizou os animais, né, que as crianças gostam muito de imitar os animais. Aí tem poemas relacionados a isso, né, a questão da criança imitando o tatuzinho, o pinguim, o jeito de caminhar. E depois a questão da criança no mundo quando ela começa a ter mais a autonomia, que ela já se reconhece, já sabe o seu lugar em si, né? Tem aquela questão do eu e o outro, agora eu no mundo, né? Já passou um pouco daquela fase do egocentrismo e pega mais a fase da autonomia. Então essas unidades foram divididas a partir dessas fases do desenvolvimento da criança comum. Dizem os estudiosos, Piaget, Vygotsky e outros mais da área da neurociência, da área da questão da capacidade intelectual, né, das inteligências cognitivas. Então, acho que a poesia, com essa sensibilidade estética, traz muito isso do simbólico e ela auxilia. E também a questão de já introduzindo a literatura, não só por esse auxílio, né, essa questão do desenvolvimento, mas pela própria questão de já fazer aquela apresentação da fruição, de viver outras coisas que não sou eu, mas que me oportuniza viver outras coisas além, que é o que o texto literário faz. Eu acho que isso já é algo que tem que ser introduzido desde os primeiros anos escolares. Então, eu acho que a poesia na educação infantil, principalmente com os bebês, já é um grande feito, assim, é um modo de introduzir o texto literário, porque quando eles forem chegar lá para a escola, anos iniciais, já com a questão das narrativas, a própria questão da leitura já não vai ser algo muito estranho para eles, e também para incentivar o gosto pela literatura, não só pela leitura, mas o gosto pela arte literária no geral. De que forma tu percebe que o mestrado teve um impacto na tua formação como acadêmica de letras e como pessoa? Eu costumo dizer que o mestrado, para mim, foi algo que veio só reforçar o que eu já tinha em mente enquanto questão de educadora, até pelas ambições pessoais, né? Porque como eu estou atuando na educação infantil, atuei na área de letras apenas na época dos estágios, PIBID, profissionalmente mesmo, nunca consegui atuar na minha área. Formalmente, digamos assim. Indiretamente eu atuo, né? Porque vai fazer 10 anos que eu estou como servidora pública, há 12 anos trabalho na prefeitura, mas há 10 anos como servidora concursada. Indiretamente eu consigo introduzir um pouco do meu conhecimento da área de letras nas turmas nas quais eu trabalho, porque eu já trabalhei em todas as modalidades na educação infantil, desde o berçário até o pré. O meu concurso é para berçário, mas a gente sabe como acontecem as coisas na escola, em falta de professor tu acaba indo substituir outros em outras turmas, então eu sempre levava um pouco do meu assado, digamos assim. E o mestrado
tanto como o próprio curso de letras, como a própria especialização, foi algo que sempre foi para me trazer o que é do meu nicho da letras, do meu nicho da literatura, o que me deixa com o pé no chão do que eu realmente sou, do que realmente eu gosto. Gosto de trabalhar com criança, quero seguir trabalhando com criança, sim, mas quero trabalhar também com a literatura, introduzindo a literatura para as crianças. E foi bom essa experiência, eu consegui fazer esse intercâmbio da letras, da experiência, de toda a experiência teórica, e tanto em pesquisa, com os projetos, com publicação, com escrita, com a minha experiência prática lá na educação infantil, ao mesmo tempo que eu fiz todo um giro, porque essa escola de educação infantil a qual eu trabalho, se for voltar no passado, é a mesma escola que me alfabetizou. Claro que tinha outro nome, não era da educação infantil. Então é um giro cíclico, assim, e ficou uma história legal de ser contada, ficou uma narrativa interessante de ser contada, que talvez se não tivesse tido a pandemia, eu não teria conseguido contar essa história desse jeito na dissertação, porque eu ia aplicar o projeto, a gente ia ir por outros caminhos, a gente teve que fazer toda uma outra volta, teve que ir para uma teoria lá de narrativa, de estudos narrativos, e aí para depois introduzir a metodologia do trabalho com a literatura, que aí eu consegui trazer toda a minha trajetória das letras e esse diálogo da minha vida pessoal com a minha vida profissional, fazer esse intercâmbio. E o mestrado ele só veio para finalizar isso, assim, que tipo, o quanto eu consigo colaborar ainda, mesmo não estando atuando com a letras profissionalmente, mas indiretamente eu consigo colaborar de alguma forma com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a bagagem que eu tenho, que a Unipampa me proporcionou, tanto na graduação quanto na pós-graduação, principalmente agora no mestrado, no local no qual eu trabalho. Então, só veio assim, digamos, para finalizar e ter certeza que realmente é o caminho que eu escolhi, que eu não me arrependo de forma alguma. A única coisa que por enquanto não deu certo é eu estar atuando profissionalmente na área. Indiretamente estou, mas profissionalmente ainda não. Bom, Denise, eu te agradeço pela entrevista, foi muito bom te ter aqui na Rádio Uni. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana. Agora, vamos ouvir a leitura do conto O Dia em que Explodiu uma Bata Bata, de Mia Couto. Olá, eu sou a petiana Aline Reinhardt e hoje vou ler o conto O Dia em que Explodiu uma Bata Bata, de Mia Couto. De repente, o boi explodiu. Rebentou sem um mu. No capim em volta choveram pedaços e fatias, grão e folhas de boi. A carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, balouçando a imitar a vida, no invisível do vento. O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda um instante ele admirava o grande boi malhado, chamado de Mabata-bata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. Era o maior da manada, régulo da chifraria, e estava destinado como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. Azarias trabalhava para ele desde que era órfão. Despegava antes da luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas. Olhou a desgraça, o boi poeirado, eco de silêncio, sombra de nada. Deve ser foi um relâmpago, pensou. Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul, sem mancha. De onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou? Interrogou o horizonte por cima das árvores. Talvez o Ninlati, a ave do relâmpago, ainda rodasse os céus. Apontou os olhos na montanha em frente. A morada do Ninlati era ali,
onde se juntos os todos rios para nascerem da mesma vontade da água. O Nindlati vive nas suas 4 cores escondidas e só se destapa quando as nuvens rugem na rouquidão do céu. É então que o Nindlati sobe aos céus enlouquecido. Nas alturas se veste de chamas e lança seu vôo incendiado sobre os seres da terra. Às vezes, atira-se no chão, buracando-o. Fica na cova e ali deita a sua urina. Uma vez foi preciso chamar as ciências do velho feiticeiro para escovar aquele ninho e retirar os ácidos depósitos. Talvez uma bata-bata pisara numa réstia maligna do Nindlati. Mas quem podia acreditar? O tio não. Havia de querer ver o boi falecido, ao menos ser apresentada uma prova do desastre. Já conhecia bois relampejados. Ficavam corpos queimados, cinzas arrumadas a lembrar o corpo. O fogo mastiga, não engole de uma só vez, conforme sucedeu-se. Reparou em volta. Os outros bois assustados espalharam-se pelo mato. O medo escorregou dos olhos do pequeno pastor. Não apareça sem um boi, Azarias. Só digo, é melhor nem apareceres. A ameaça do tio soprava-lhe os ouvidos. Aquela angústia comia-lhe o ar todo. Que podia fazer? Os pensamentos corriam-lhe como sombras, mas não encontravam saídas. Havia uma só solução. Era fugir, tentar os caminhos onde não sabia mais nada. Fugir é morrer de um lugar e ele, com os seus calções rotos, um saco velho a tiracolo, que saudade deixava. Maus tratos, atrás dos bois. Os filhos dos outros tinham direito da escola. Ele não era filho. O serviço arrancava-o cedo da cama e devolvia-o ao sono quando dentro dele já não havia resto de infância. Brincar era só com os animais. Nadar o rio à boleia do rabo de uma bata-bata, apostar na briga dos mais fortes. Em casa, o tio adivinha-lhe o futuro. Este, da maneira que vive misturado com a criação, há de casar-se com uma vaca. E todos se riam, sem quererem saber da sua alma pequenina, dos seus sonhos maltratados. Por isso, olhou sem pena para o campo que iria deixar. Calculou-o dentro do seu saco. Uma fisga, frutos de jambalau, um canivete enferrujado. Tampouco não pode deixar saudade. Partiu na direção do rio. Sentia que não fugia. Estava apenas a começar o seu caminho. Quando chegou ao rio, atravessou a fronteira da água. Na outra margem, parou à espera nem sabia de quê. Ao fim da tarde, a avó Carolina esperava Raul à porta da casa. Quando chegou, ela disparou a aflição. Essas horas e o Azarias ainda não chegou com os bois. O quê? Esse malandro vai apanhar muito bem quando chegar. Não é que aconteceu uma coisa, Raul? Tenho medo, esses bandidos. Aconteceu brincadeira dele, mais nada. Sentaram na esteira e jantaram. Falaram das coisas do lobolo, preparação do casamento. De repente, alguém bateu à porta. Raul levantou-se interrogando os olhos da avó Carolina. Abriu a porta. Eram os soldados. 3. Boa noite, precisam alguma coisa? Boa noite, viemos comunicar o acontecimento. Rebentou uma mina esta tarde. Foi um boi que pisou. Agora esse boi pertencia daqui. Outro soldado acrescentou. Queremos saber onde está o pastor dele. O pastor estamos à espera, respondeu Raul. E vociferou. Malditos bandos. Quando chegar, queremos falar com ele, saber como foi sucedido. É bom ninguém sair na parte da montanha. Os bandidos andaram a espalhar minas desse lado. Despediram. Raul ficou, rodando à volta das suas perguntas. Esse sacana do Azarias onde foi? E os outros bois andariam espalhados por aí? Avó, eu não posso ficar assim. Tenho de ir ver onde está esse malandro. Deve ser, talvez, deixou a manada afugentar-se.
É preciso juntar os bois enquanto é cedo. Não podes, Raul. Olha os soldados o que disseram. É perigoso. Mas ele desouviu e meteu-se pela noite. Mato tem subúrbio? Tem. É onde o Azarias conduzia os animais. Raul, rasgando-se nas micaias, aceitou a ciência do miúdo. Ninguém competia com ele na sabedoria da terra. Calculou que o pequeno pastor escolhera refugiar-se no vale. Chegou ao rio e subiu as grandes pedras. A voz superior ordenou: Azarias, volta! Azarias! Só o rio respondia, desenterrando a sua voz corredeira. Nada em toda a volta. Mas ele adivinhava a presença oculta do sobrinho. Apareças lá, não tenhas medo. Não vou te bater, juro. Jurava mentiras. Não ia bater, ia matar-lhe de porrada, quando acabasse de juntar os bois. No entanto, escolheu sentar, estátua de escuro. Os olhos habituados à penumbra desembarcaram na outra margem. De repente, escutou passos no mato. Ficou alerta. Azarias? Não era. Chegou-lhe a voz de Carolina. Sou eu, Raul. Maldita velha, que vinha ali fazer? Trapalhar só. Ainda pisava na mina, rebentava-se e pior, estourava com ela também. Volta em casa, avó. O Azarias vai negar de ouvir quando chamares. A mim há de ouvir. E aplicou sua confiança, chamando o pastor por trás das sombras. Uma silhueta deu aparecimento. És tu, Azarias. Volta comigo, vamos para casa. Não quero, vou fugir. O Raul foi descendo, gatinhoso, pronto para saltar e agarrar as goelas do sobrinho. Vais fugir para onde, meu filho? Não tenho onde, avó. Esse gajo vai voltar nem que eu lhe chamboqueie até partir-se dos bocados. Precipitou-se a voz rasteira de Raul. Cala-te, Raul. Na tua vida nem sabes da miséria. E voltando-se para o pastor. Anda, meu filho, só vens comigo. Não tens culpa do boi que morreu. Anda ajudar o teu tio juntar os animais. Não é preciso. Os bois estão aqui, perto comigo. Raul ergueu-se, desconfiado. O coração batucava-lhe o peito. Como é? Os bois estão aí? Sim, estão. Enroscou-se o silêncio. O tio não estava certo da verdade de Azarias. Sobrinho, fizeste mesmo? Juntastes os bois? A avó sorria pensando no fim das brigas daqueles dois. Prometeu um prêmio e pediu ao miúdo que escolhesse. O teu tio está muito satisfeito. Escolhe. Há de respeitar o teu pedido. Raul achou melhor concordar com tudo naquele momento. Depois, emendaria as ilusões do rapaz e voltariam às obrigações do serviço das pastagens. Fala lá o seu pedido. Tio, próximo ano posso ir na escola? Já adivinhava. Nem pensar. Autorizar a escola era ficar sem guia para os bois. Mas o momento pedia fingimento, e ele falou de costas para o pensamento. Vais. É verdade, tio. Quantas bocas tenho, afinal? Posso continuar a ajudar nos bois. A escola só frequentamos da parte de tarde. Está certo, mas tudo isso falamos depois. Anda lá daqui. O pequeno pastor saiu da sombra e correu o areal onde o rio dava passagem. De súbito, deflagrou um clarão. Parecia o meio-dia da noite. O pequeno pastor engoliu aquele todo vermelho. Era o grito do fogo estourando. Nas migalhas da noite viu descer o Nindlati, a ave do relâmpago. Quis gritar. Vens pousar quem, Nindlati? Mas nada não falou. Não era o rio que afundava suas palavras. Era um fruto vazando de ouvidos, dores e cores. Em volta tudo fechava. Mesmo o rio suicidava sua água. O mundo embrulhava o chão nos fumos brancos. Vens pousar a avó, coitada, tão boa? Ou preferes no tio, afinal das contas, arrependido e promete como o pai verdadeiro que morreu-me?
E antes que a ave do fogo se decidisse, Azarias correu e abraçou-a na viagem de sua chama. Dando sequência à nossa programação, vamos ouvir agora uma entrevista feita com Cecília Irala sobre o planetário da Unipampa. Oi, ouvintes da Rádio Uni, eu sou a Jéssica. Hoje eu tô com a Cecília, que trabalha no planetário. Tu poderia falar um pouco sobre o que tu faz no planetário? Eu sou técnica administrativa em educação aqui, mais especificamente técnica em laboratório de física. Eu trabalho no planetário atendendo as turmas escolares e fazendo manutenção dos equipamentos, dos experimentos, e também viajo com o planetário móvel, fazendo sessões de planetário para as turmas escolares, de diversas cidades aqui no Rio Grande do Sul. Agora, tu poderia me falar um pouco sobre a criação do planetário? Claro. O planetário da Unipampa, o planetário fixo, surgiu em 2017, tá? Ele foi inaugurado em 2017, mas ele vem de um projeto que se chama Astronomia para Todos, que o professor Guilherme, que é o diretor do planetário, criou esse projeto em 2009 e a partir dele que tudo se construiu. Esse projeto em 2009 e até 2012 era palestras e oficinas e também observações do céu com o telescópio. A partir disso, concorreu a um edital nacional para comprar um planetário móvel. Em 2013 chegou o primeiro planetário móvel da Unipampa, dentro do projeto Astronomia para Todos. Ele foi montado aqui dentro da Unipampa, numa sala de aula, tá? E as turmas escolares vinham ver as sessões de planetário. Já em 2013 ou 2014 teve um edital nacional para construção de planetários fixos. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora tem mais de 3 planetários fixos. Mas há 10 anos atrás, por exemplo, só tinha 2, que são da década de 70, que é o planetário fixo da URGS e o planetário fixo da UFSM. Então, o planetário da Unipampa, inaugurado em 2017, foi o terceiro planetário fixo do estado, tá? Aqui em Bagé. Agora tu pode me falar sobre a forma que se organiza as sessões do planetário? Sim, Jéssica. O funcionamento do planetário ele é dividido entre sessões para turmas escolares e sessões abertas ao público, tá? O agendamento das turmas escolares ele deve ser feito pelo site, porque lá tem qual turma quantos alunos vão vir, que idade eles têm e qual é o foco da visita deles no planetário. Então, de segunda a sexta ou até sábado, a gente recebe turmas escolares mediante agendamento. A gente recebe agendamento para o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite, tá? E uma vez por mês tem sessão aberta ao público em geral, que é sempre no primeiro domingo do mês, tá? Esse ano, além do funcionamento atendendo as escolas e atendendo o público em geral uma vez por mês, a gente começou a fazer as terças-feiras de observação, que é toda terça anterior ao primeiro domingo do mês, porque aí a gente faz uma sessão de planetários às 18 horas e depois faz a observação com o telescópio. Então a gente tem esses eixos de atendimento ao público, turmas escolares e famílias, o público em geral, no primeiro domingo do mês. Quais são os projetos que tem no planetário? Aqui a gente trabalha basicamente com projetos de pesquisa, ensino e extensão, tá? O planetário em si já é um projeto de extensão, ligado ao projeto Astronomia para Todos. Mas no momento, porque isso varia às vezes de ano para ano, tem um projeto de ensino que é o Clube de Ficção Científica, que tem todo semestre, uma vez a cada 15 dias, que é coordenado pelo professor Rafael Kimura. Tem o projeto de desenvolvimento de sessões de planetário, que é o projeto coordenado pelo professor Guilherme Maranghello. Tem um projeto em parceria, principalmente minha e da professora Amélia Bastos, do
Ney, que são as sessões azuis, que são sessões específicas para o público autista. E eu também realizo mais 2 projetos, que é astronomia e arte para pessoas com sofrimento mental, que é o pessoal do CAPS 2, né, o Centro de Atenção Psicossocial da cidade. Então a gente faz esse trabalho lá, desenvolvendo oficinas de astronomia e arte. Inclusive hoje eles visitaram aqui o planetário. Então é para dar pertencimento para esse público que normalmente é excluído dos ambientes públicos, né, em geral, como museus e outros lugares, né. A gente se aproxima desse público para eles virem mais aqui, eles saberem que eles são bem-vindos. Outro projeto é um olhar para o universo, astronomia e cultura para a terceira idade. É um projeto que a gente desenvolveu em 2018, 2019 e agora a gente está retornando com ele. 2018 e 2019 ele foi coordenado pelo professor Rafael Kimura e agora esse ano vai estar sendo coordenado por mim, que é resgatar as histórias sobre o céu que os idosos da região da campanha têm para nos contar, tá? A gente faz parcerias com o Centro de Idosos, a gente vai buscar outras parcerias com outros grupos de idosos da cidade de Bagé, que a gente recebe eles aqui, faz a sessão do planetário e conversa com eles, né, sobre as memórias que eles têm do eclipse que aconteceu em 1966, aqui em Bagé, o eclipse total do Sol, né, sobre o cometa Halley, né, a passagem do cometa Halley, que muitos têm memória sobre isso, sobre a ida do homem à Lua em 1969, que eu não era nascida, mas a maioria deles era e acompanhou isso, né, de fato, né. E eles gostam muito de conversar e de também ser recebidos aqui, né. Nos anos anteriores a gente tem muitas histórias sobre o céu, né, contadas por eles, que a gente nem imaginava, porque muitos deles moravam na região da campanha e trazem ainda aquela cultura de histórias que passam de geração para geração, coisas que aos poucos estão se perdendo. Então, alguns dos projetos envolvidos no planetário são esses. Agora tu poderia me falar um pouco sobre a seleção para bolsistas? Todo ano a gente faz seleção para bolsas aqui no planetário e as bolsas elas são para fazer o atendimento, né, dos alunos das escolas, né, das turmas escolares e também para desenvolver um projeto. O número de bolsas ela vai variar a cada ano, tá? Mas normalmente são 4 bolsas que são direto do planetário. Tá? Que são pela Pró-Reitoria de Extensão e a gente tem elas no orçamento do planetário. E então essas pessoas que forem entrar, elas podem ser de qualquer área, porque aqui a gente tem outros eixos temáticos, por exemplo, a gente faz tradução e narração de sessões de planetário, daí o pessoal das letras às vezes atua um pouco mais nisso, e tem vários projetos que também podem ser executados de acordo com o interesse do aluno, tá? As seleções normalmente são no início do ano e a gente publica os editais, né, nas páginas do planetário, nas redes sociais do planetário. Tu pode me falar qual é o meio de contato que a população pode acompanhar o planetário? A gente tem praticamente todas as redes sociais, mas principalmente o Instagram e o Facebook a gente usa com frequência, tá? Lá a gente publica quando vai ter sessão e também tem publicações fixas com os endereços que precisam ser acessados para realizar os agendamentos, mas eu vou dizer aqui também. As escolas elas devem agendar pelo site do planetário, é sites.unipampa.edu.br/planetário/agenda. Mas, se quiser mandar uma mensagem para nós nas redes sociais, manda que eu mando o endereço direitinho. Outro meio de comunicação que a gente tem usado bastante é o WhatsApp do planetário. É só vocês colocarem lá na agenda de vocês, 53-3240-3611, que esse número é um número residencial, mas ele também é o WhatsApp. Por aí, vocês
podem acessar mais informações sobre o agendamento de escolas, sobre as sessões que estão disponíveis para serem veiculadas para as escolas e também sobre as sessões abertas, tá? Porque nas sessões abertas do primeiro domingo do mês, a gente faz reserva de lugares para as pessoas não chegarem aqui e não ter lugar para elas, né? Então a gente reserva lugares pelo nome certinho, direitinho. E também a gente tem um grupo de divulgação no WhatsApp que a gente sempre coloca quando tem as sessões abertas. Por exemplo, amanhã tem uma sessão aberta, né, que é para comemorar a abertura do centenário dos planetários. Vai fazer 100 anos, né, que o primeiro planetário foi criado lá na Alemanha, e a gente vai fazer essa comemoração aqui amanhã com uma sessão de planetário que vai ser às 2 horas, chamada Missão Marte. Essa sessão foi integralmente produzida aqui no planetário da Unipampa, né? Ainda resta um pouco menos de 10 lugares, então quem quiser agendar para participar, é uma sessão interativa que ela já foi traduzida em diferentes línguas e distribuída para mais de 30 países. Ela foi produzida aqui pela equipe do planetário e já foi então distribuída para 30 países. Então, fiquem ligados nas redes sociais ali do Instagram, Facebook, e mandem mensagem para o WhatsApp do planetário que a gente tira qualquer dúvida sobre os agendamentos e a reserva de lugares. Tá bem, muito obrigada pela tua participação, agradeço novamente e eu fico muito feliz por ter feito a entrevista contigo e obrigada. Obrigada, gente! Espero vocês aqui no planetário. Encerrando a rádio de hoje, a seguir, vamos conferir a leitura do poema Sendo Eu um Aprendiz, de Braulio Bessa. Olá, eu sou a petiana Ilma e vou recitar hoje uma poesia de Braulio Bessa. Sendo eu um aprendiz. Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para mó de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Muito obrigada. A 45ª edição da Rádio Uni vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e não esqueça de nos seguir nas redes sociais.